Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Camila Fernandes Marques, conselheira do 10º plenário do CRP 14. Estamos aqui hoje para poder falar de uma temática de extrema importância para a gente, com a participação da Ajan Sadiq Adi e do Josemar Campos Maciel, né? É um momento para a gente poder discutir um pouquinho sobre a temática da psicologia, hospitalidades e alianças por um exercício ético fronteiriço a partir da Palestina, né? A proposta desse evento hoje é poder trazer para a psicologia essa temática, né? Uma temática que vai aí ter um olhar a partir de questões contracoloniais que se voltam para garantias de direitos, né? E a partir de uma fala que se direciona dentro da Comissão de Psicologia Social Comunitária, que tem implicação com esse tema dos direitos humanos, da cidadania, né? De poder pensar esse sujeito em relação, para poder iniciar, então, né, com os nossos convidados, eu vou fazer a minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher cis, bi, estou hoje vestindo uma camisa, uma blusa verde, com os cabelos castanhos no ombro, um óculos e também usando um crachá. E gostaria, então, de poder iniciar a nossa noite de hoje com a fala da Ajan Sadiq Adi, que é graduada em Psicologia, mestre em Educação pela UFMS, doutora em Psicologia Social pela USP e diretora da Secretaria de Mulheres da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil. Sadiq, com você a palavra. Olá, gente. Boa noite a todas, todos e todes que estão nos ouvindo. Obrigada aí pela audiência. Quero agradecer inicialmente ao CRP 14 por essa oportunidade de fala, de reflexão, em nome da Camila e também da Gabriela, que fizeram a mediação desse convite, dessa atividade, e também ao parceiro aqui, Josemar, que vai estar conversando com a gente também, de uma outra perspectiva, mas no mesmo direcionamento. E então, é uma honra e um dever e uma ética também, um compromisso ético, falar sobre a Palestina, que é um tema desconhecido pelo mundo, né? Ou quando não é desconhecido, ele é distorcido pelo mundo. Agora a gente tem as fake news também, que é uma outra luta que a gente enfrenta para combater, e também que é um tema extremamente desconhecido no âmbito da psicologia, ou especialmente da psicologia brasileira. Eu tenho esse projeto de trazer a Palestina para a psicologia brasileira, sobretudo no âmbito da psicologia política, ou também um pouco no âmbito da psicologia da saúde, né? Como fica o psiquismo dos sujeitos que estão sofrendo um processo de ocupação militar e de colonização. Então, quais são os efeitos psíquicos, as implicações psicológicas desse processo? Agora, eu gostaria de me adiantar que nessa fala, que a gente tem entre 20 e 30 minutos cada um, eu trago mais uma contextualização histórico-política, eu foquei nisso, eu não vou trazer muito ainda a questão da psicologia, vou lançar uma coisa ou outra da psicologia, porque é um tema muito vasto e eu acho que as pessoas precisam minimamente compreender esse contexto do que acontece, e trazer também esse momento atual, que está bastante trágico para a Palestina, tá? E aí, assim, eu falo, né, que eu sempre começo falando da Palestina, eu sempre introduzo, né, porque raramente eu tenho a oportunidade de falar 2 vezes para o mesmo público. Então, é sempre introdutório, eu estou sempre começando.
né? Eu estou sempre lançando o básico desse contexto para que as pessoas tenham um mínimo conhecimento a respeito. Então, eu vou pedir para colocar os slides, né? E aí, conforme for, eu vou desenvolvendo. E também, quem quiser fazer uma pergunta mais específica pelo chat, tá? Sobre a psicologia, talvez eu traga uma questão ou outra sobre, enfim, sobre o adoecimento psíquico, sobre resistência resistência subjetiva diante desse processo de violência, né? A gente pode abordar, embora isso não é o foco dessa minha fala de hoje. Então, eu coloquei como tema a questão palestina, quem cala se desumaniza, tá? Para a gente falar desse processo de desumanização que a gente enfrenta diante de uma indiferença social, diante de uma indiferença pela morte do outro. Tá? A gente acabou de vivenciar uma pandemia, tivemos 700 mil mortos, e a gente ainda vivenciou um processo de falta de empatia, de indiferença, diante de uma calamidade também que avassalou o Brasil. Tá? E como a gente tem uma memória curta, a gente esquece dessas tragédias, né, que nos aconteceu recentemente. Então, pode passar. Bom, então, Camila já me apresentou, meu nome é Ajan Sadiq Adi, na pronúncia em árabe é Sjen Sadiq Edi, né? A gente tem sempre uma pronúncia mais forte, e sou doutora em Psicologia Social, sou membro do GRACIAS, que é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, né? Que é um grupo, o GRACIAS é lá da USP de Ribeirão Preto, onde eu fiz o doutorado, e sou também a diretora da Secretaria de Mulheres da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil, que vem fazendo um trabalho muito importante, sobretudo no âmbito da comunicação, das mídias sociais, divulgando a questão palestina, e a gente está tendo muito apoio e até uma transformação da consciência sobre esse tema. Bom, eu sou filha de pai e mãe palestinos, eles são imigrantes, né? Que residem em Corumbá há mais de 60 anos, né? Corumbá tem uma comunidade significativa de palestinos entre imigrantes e descendentes, né? Eu sou descendente, mas temos cerca de 300 palestinos, que é uma das maiores comunidades palestinas da diáspora aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem várias comunidades, né? Sobretudo no sul do Brasil. Mas aqui, por ser uma região de fronteira, os imigrantes, eles acabam se situando, né, nesse território de fronteira por conta da documentação, até organizar a naturalização e tudo mais. Então, Corumbá é essa região de fronteira, né, com bolivianos também, historicamente também com paraguaios, né? Então tem uma coexistência, né, de várias etnias em Corumbá. Pode passar, Alex, por favor. Bom, então, a gente pode pensar assim, né, que é um engano que a questão palestina, a situação da Palestina começou agora no último 7 de outubro. Né? Do nada, assim, aconteceu o ataque do Hamas, né? E aí isso despertou o mundo. Né? Mas eu sempre trago que a questão palestina ela começou há exatamente 126 anos atrás, né? E começou em agosto de 1897, no ensejo do primeiro Congresso Sionista na Basileia, Suíça, que, entre outros territórios, a Patagônia, na Argentina, Uganda e Madagascar, na África, decidiu pela Palestina enquanto futuro lar nacional judaico, instrumentalizando o discurso bíblico para isso. Israel se utiliza de mentiras e argumentos religiosos falaciosos do tipo terra prometida e povo escolhido para dominar e bombardear a Palestina. Então, gente, é interessante aqui perceber que eles pensaram em outros territórios além da Palestina. Né? Então, a Palestina não era algo profetizado, né, assim, pela Bíblia, pelo discurso religioso. Eles pensaram em outros territórios, mas eles falaram, não, a Palestina, com o discurso bíblico, o discurso bíblico vai nos ajudar a dominar e colonizar a Palestina. Vai ser um método que a gente vai usar, vai ser um instrumento que a gente vai utilizar. Esse é um ponto. E a outra questão, aqui não tinha a Segunda Guerra Mundial, não tinha nazismo,
para justificar a ida, né? Não tinha os... Eles estavam na Europa, esses eurojudeus, que são judeus que professam a religião judaica. Eles estavam na Europa, né? Mas queriam um lar, um Estado judaico. Então, é importante a gente pensar essas questões, né? Porque a Palestina não teve nenhuma relação, ou os palestinos não tiveram nenhuma relação com o nazismo. Pelo contrário, os palestinos acolheram judeus que fugiam do nazismo, né? Mas, enfim, por questões de dominação, de colonização, de apropriação territorial, eles decidem por dominar a Palestina, e, claro, isso sem consultar a população nativa, que eram os palestinos. Pode passar. Bom, então, os judeus, eles queriam um Estado para eles e escolheram a Palestina. Então, a partir disso, né, nós tivemos a Resolução 181, de novembro de 1947, ou seja, 50 anos após o primeiro Congresso Sionista, que recomendou, uma recomendação, a partilha da Palestina histórica, tá? Que teve 42,9% do território para a Palestina, 56,5% do território para o futuro Estado de Israel, que ficou com as terras mais férteis e de acesso ao mar, que é ali a parte esquerda do território da Palestina histórica, que é onde está Gaza, né? Então Gaza também tem acesso ao mar, um acesso muito restrito, né? Então é interessante porque a Gaza também está na região litorânea, mas nós sofremos um controle terrestre, aéreo e marítimo. Então, por exemplo, se os palestinos de Gaza passarem uma determinada parte do mar, eles podem sofrer um tiro e morrer. O mar é controlado, né? Eles não podem ultrapassar determinada faixa. Tem pescadores, e às vezes a onda leva. Enfim, eles não podem ultrapassar. O mar sofre um controle também. O ar e a terra. Bom, e 0,6% do território corresponde a Jerusalém, que ficou sob responsabilidade internacional. Então, é interessante observar que, nesse contexto, a Palestina tinha cerca de 2 milhões de palestinos, e como essa imigração judaica já estava acontecendo no início do século XX, já existiam 700 mil judeus na Palestina, né? E eram judeus que, até um determinado momento, historicamente, conviviam com os palestinos, né? Existiam palestinos judeus de religião judaica. Mas, assim, eles ficaram com a maior parte da terra, com 56%, não foi 50%, 50%, não foi uma divisão exatamente igualitária, com uma população 2/3 menor. Então, assim, uma população de cerca de 700 mil para uma população de 2 milhões. É claro, e nisso veio a Nakba, né, que é a catástrofe palestina, que expulsou 700 mil palestinos em maio de 1948. Então, interessante, eu vou trazer rapidamente, né? Mas a Nakba, que significa catástrofe em árabe, ela, por exemplo, não é trazida como um trauma coletivo para a psicologia, né? O Holocausto é tido como um trauma coletivo, mas a Nakba, que foi uma tragédia que expulsou, que matou, que destruiu vilarejos bombardeados, isso não entra na psicologia ocidental como um trauma histórico e coletivo sobre os palestinos, tá? Conforme for, vou trazendo alguns exemplos aqui da psicologia. Bom, mas essa resolução, assim como nenhuma outra, é respeitada por Israel. Seu objetivo é tomar todo o território da Palestina histórica, como nos mostra o mapa a seguir. Então, em 1946, a gente tem a Palestina histórica, o território da Palestina histórica. E é interessante que esse território completo, gente, ele é menor que o Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Então, é um território bem pequeno, tá? Depois, com a criação do Estado de Israel e a expulsão de 700 mil palestinos de suas terras, né, os palestinos não saíram voluntariamente, os palestinos foram expulsos. E quem resistiu foi morto. Tá?
Em 1900, teve a criação, né, na verdade, em 1948, a resolução 181 é de 1947, de novembro de 1947, mas a invasão, a gente considera uma invasão, veio em maio de 1948 e ficou esse segundo mapa com essa divisão, sendo Israel a parte azul. Bom, em 1967 nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, onde Israel se apropria de mais território. Ou seja, a resolução 181, ela foi respeitada objetivamente durante 20 anos, de 1947 a 67. Depois disso, foram cada vez mais territórios palestinos sendo tomados, tá? Em total desrespeito à resolução 181, né? E aí, assim, o mapa é sempre clean, né? Mas nessa expulsão teve mortes, teve tragédia, teve sofrimento, tá? Teve destruição das casas, teve apropriação das terras, como aconteceu com as terras dos meus avós, tá? Então, e os meus pais são fruto disso, tá? Meu avô sai em 55, 7 anos depois. Meu pai chega em 68, minha mãe chega em 72. Eles são fruto desse processo histórico, tá? E em 2021, a gente tem esse mapa, tá? Ou seja, vários pequenos territórios nessa região aqui do lado direito do mapa é a Cisjordânia, onde está o meu irmão mais velho, por exemplo, meus primos, minha família, meus tios, minhas tias, enfim, meus sobrinhos. E a faixa de Gaza, aquele território pequenininho ali, né? E a tomada, né? Então, assim, do território original, a gente está com menos de 9%. Menos de 9%. Né? Então, é uma apropriação ilegal das nossas terras. Então, assim, eu que recebo notícias de lá, fotos, vídeos, imagens, todo dia, a gente sabe de toda essa opressão que os mapas aqui não permitem que a gente visualize, né? Mas quero que vocês abstraiam e imaginem o que é isso, né? Então, você está na sua casa, chega alguém e fala, saia dessa casa, porque essa casa agora é nossa. Você não tem direito a ela. E eles vão demolir a tua casa, e se eles demolirem a tua casa, você paga uma multa pela demolição. Né? Se eles demolirem, se Israel demolir a tua casa, você paga uma multa pela demolição. Então, o próprio palestino tem que demolir a própria casa para não pagar a multa. Né? Nesse episódio, agora em 2021, em Sheikh Jarrah, né, lá em Jerusalém, eles estavam querendo expulsar os palestinos de um bairro, né, na Jerusalém Oriental, e eles colocavam mangueiras com esgoto dentro das casas para os palestinos serem expulsos das suas casas. Né? Então, assim, é um nível de violência extrema para expulsar a população nativa de qualquer forma de sua casa. Então, a gente que é psicólogo fica pensando como que tudo isso atinge o nosso psicológico. Qual a perspectiva de vida, como você enfrenta isso, como você lida com tanta violência, com a saída da sua casa, com a retirada das suas coisas, né, de uma foto, dos seus materiais, do seu computador, enfim, dos seus instrumentos de trabalho, dos seus livros, das suas roupas. Então, só para a gente ter uma ideia, né, bem microcosma desse movimento. Bom, pode passar, Alex. Bom, então, desculpa, eu não vou amenizar, né, mas o sionismo é um regime abominável, tanto quanto o nazismo, tá? Ou até pior. Tá? Então, o sionismo é um regime colonial e racista de eurojudeus, ou seja, judeus que vieram da Europa, tá? Ou seja, de pessoas originariamente europeias que professam a religião judaica. Tá? Nosso problema não é com o judaísmo, nosso problema é com o sionismo, embora a maioria, a grande maioria dos judeus também sejam sionistas. Tem uma minoria, tem judeu de esquerda, tem judeu antisionista, mas é uma pequena minoria. Tá? E que reivindicam um Estado exclusivamente judeu na Palestina, servindo-se para esse objetivo de meios extremamente violentos para subjugação e extermínio do povo palestino, como assassinatos, torturas, prisões, destruição de casas, roubo de terras, contaminação da água e envenenamento das plantações. Né? Então, é uma forma mesmo de exterminar um povo. A gente não está de brincadeira.
tá? É um processo histórico de tentativa de eliminação e de extinção de um povo. O povo palestino, nesse momento, está sendo dizimado. Tá? Primeiro pelos bombardeios na faixa de Gaza e agora pela fome, pela sede. Tá? A ajuda humanitária está diminuindo, né? Há bloqueio dos caminhões da ajuda humanitária com seus alimentos. Tá? Então, é uma tentativa de extinguir, é uma limpeza étnica. Ou seja, você quer eliminar uma determinada etnia, um determinado povo, né, e tomar todo o território. Tá? A história palestina é uma história dos maiores roubos da história mundial. Né? Roubo da terra, roubo da casa, roubo dos livros. Né? Livros palestinos foram traduzidos por Israel, pelo hebraico, como se fossem eles os autores. Né? Mas, na verdade, eram autores palestinos. Vamos lá, pensando aqui no tempo. Pode passar. Então, essa é uma outra questão. A gente tem uma luta contra o discurso da mídia, né, que tem uma abrangência, mas que também é muito falacioso, mas não é uma guerra e também não é um conflito. Tá? É um regime de colonização, ocupação militar, apartheid e limpeza étnica. Tá? Então, o regime de colonização sionista, que é uma colonização específica também, trata-se de uma dominação política, territorial, bélica, militar, administrativa da Palestina histórica e de seu povo. Uma dominação que infringe os direitos humanos, a Convenção de Genebra e seu direito humanitário internacional. A Convenção de Genebra, por exemplo, ela estabelece regras na guerra. Existem regras na guerra. A guerra não é uma bagunça. Existe um mínimo de diplomacia entre uma guerra, né, dentro de uma guerra. Então, por exemplo, você não pode usar fósforo branco, que queima a pele. Israel usa. É uma arma proibida pela ONU. É uma arma química proibida pela ONU. Israel usa. Tá? Você não ataca escolas, mesquitas, igrejas, abrigos da ONU, inclusive. Isso são regras de uma guerra. Tá? Onde estão pessoas civis, mas Israel não respeita absolutamente nada. Então, eu gosto de comparar. O Holocausto não foi um conflito. A situação do sionismo na Palestina não é um conflito. Né? É um processo de opressão, de colonização, de dominação. O apartheid não foi um conflito. Porque essa ideia do conflito e da guerra dá uma ideia de que há forças proporcionais em campo. E não há. Entende? A contraofensiva, eu falo que é uma contraofensiva do Hamas, foi planejada durante anos. Né? O Hamas tem foguetes criados em túneis, foguetes caseiros, não mísseis, como a potência dos maiores exércitos do mundo, mais potentes do mundo. Tá? E a população, em sua maioria, é civil. Então, não dá. Né? Os palestinos lutam com pedras, é isso que é a intifada, significa revolta das pedras. Então, não tem uma proporção. Guerra se dá entre dois estados, com duas forças armadas, com exército, marinha e aeronáutica dos dois lados. Os palestinos não têm forças armadas. Não é um estado constituído. Tá? Então, essa palavra conflito, guerra, é uma mentira que ajuda a nos matar. Né? Os judeus nos campos de concentração, eles não estavam em guerra. Eles estavam no processo de dominação. Os palestinos na faixa de Gaza não estão em guerra. Estão na maior prisão a céu aberto. Isso é verdade. Eles não têm controle para ir e vir. Eles só saem com a autorização de Israel. E tudo que entra e sai também é com autorização de Israel. Desde material de construção até tempero, brinquedo, remédio. Tudo só entra e sai com autorização de Israel na faixa de Gaza. Eles fazem um controle remoto. Né? Eles não estão lá dentro, mas eles controlam todo o território. Tá? Pode passar. Bom, e aqui eu mostro algumas fotos. Né? Isso aqui aconteceu num território, num vilarejo chamado Kafr Kadum, em 30 de setembro de 2019. Ali no fundo, é uma foto pequena, mas tem um soldado, né? Um soldado sionista, e o pai está protegendo o filho. E eles matam o pai e o filho. Né? O cara está indefeso, né? E ele tenta proteger o filho.
E mesmo assim, os dois são assassinados. Ninguém é poupado, nem o pai, nem a criança. Isso em setembro de 2019. Né? Eu não vou trazer todos os massacres que os palestinos aconteceram, porque eu não vou ter tempo. Né? Mas, assim, os massacres começaram no início do século XX, com os grupos terroristas Irgun, Nister e Agana, que eram grupos terroristas de judeus que já invadiam os vilarejos palestinos e já matavam os palestinos já em 1920, antes mesmo do Estado de Israel ser fundado. Né? Pode passar. Aqui só alguns episódios da nossa história. Tá? Isso aqui, o Brasil vota na OMS contra a ajuda médica e vacinas para palestinos. Isso foi no governo do Bolsonaro. Então, qual é o objetivo disso? Por quê? Porque você impediu uma criança de chegar com uma vacina, de chegar a um remédio para a população? Qual é o objetivo disso? Outra questão que eu me lembrei. Israel utiliza autodefesa, né? O argumento falacioso da autodefesa. Né? Isso é um desrespeito à ONU. A potência ocupante não tem direito à autodefesa. Você que ataca, você está se defendendo de quem? Isso é uma resolução da ONU. A potência que ocupa não tem direito à autodefesa. Como você vai se defender de quem você oprime? De quem você domina? De quem você coloniza? Né? Então é importante a gente saber algumas dessas questões. Né? Pode passar, Alex, por favor. Aqui, esse foi um episódio, né, recente agora, que aconteceu em junho de 2023. Eles estão jogando cimento numa nascente de água, num poço de água. Isso é mais uma forma de exterminar um povo, porque você acaba com a própria água. Como que você tira a água de um povo, de um grupo, de uma população. Né? Então, eles estavam acimentando a fonte de água. É explícito uma prática de extermínio da população, retirando a própria água para a sobrevivência. Pode passar. Bom, isso aqui foi o massacre de Tântura, que aconteceu em maio de 1948, é um massacre bastante desconhecido. Né? Isso aqui foi um pouco antes da fundação do Estado de Israel. E eles já estavam matando os palestinos, massacrando os palestinos, dizimando os palestinos. Tipo assim, agora esse território é nosso, então quem mora aqui, quem vive aqui, vai ser assassinado por nós. Né? Que é um dos massacres da nossa história. Pode passar. Bom, aqui vou trazer alguns conceitos rapidamente. Né? Então a gente passa por um processo de ocupação militar, né? Que é uma situação de violência em que um país ou território é invadido e submetido à dominação militar por outro país, por outro estado, por outro território. Tá? Pode passar, Alex. Então, aqui, né, tem esse caso dessa mulher e uns 15 soldados a segurando, né? Isso se trata de uma ocupação militar, provavelmente aconteceu em Jerusalém. Então, tem toda uma força, né, uma força do aparato repressor do Estado israelense, né, em cima das mulheres, que são o alvo principal da violência sionista, né? Não é à toa que 70% dos mortos está entre mulheres e crianças. Né? Pode passar. Bom, aqui são crianças palestinas presas sem julgamento, né? São as detenções administrativas, em que um menino palestino de 12, 10, 8 anos, que joga uma pedra no soldado sionista, ele pode ser preso. Né? Então, para a gente da psicologia, né? Imagina o medo desse garoto, né? Que está sem a família, fica sem acesso à família, a família não pode visitá-lo. É uma criança pré-adolescente, né? Que está em meio a um conjunto de homens armados, totalmente vulnerável a esses soldados. Tá? E nós temos agora, atualmente, 800 crianças presas por Israel, né? Que é mais um desrespeito aos direitos humanos, não são maiores de idade e são presos sem julgamento. Tá? Então, isso é mais
uma atrocidade contra o povo palestino e contra as crianças palestinas. Pode passar. E nessa linha, né, essa imagem ficou bastante conhecida do Fawzi al-Junaid, de 16 anos, preso em 2017, e ele se tornou o símbolo da detenção de jovens pelo exército israelense. Né? Então aí eu pergunto, quem são os terroristas? Né? Porque quem está gerando o terror? E aqui é um terror físico, um terror psicológico, você cercado com os olhos vendados por 10 homens armados. Então, o Fawzi, ele, enfim, um jovem, né, que estava exercendo o seu direito à indignação, à resistência, e que foi levado de forma tão violenta, né, para uma prisão sionista, isso em 2017. Pode passar. Bom, e aqui, né, segundo o relatório dessa ONG Save the Children, né, Salve as Crianças, né, esses menores sofrem abuso físico e emocional. Então, 4 em cada 5, 86% dessas crianças e adolescentes afirmam ter sido espancados, 69% relatam ter sido despidos para serem revistados e quase metade, 42%, ficou ferida no momento da prisão, alguns com balas e outros com ossos quebrados, segundo a pesquisa da ONG, além de interrogatórios, impedimento de dormir, tortura psicológica e assédio sexual dos soldados contra as meninas e mulheres palestinas. Bom, essa questão de ser despido para a revista, eu também passei por isso. Né? Então, eu quero falar uma experiência. Eu estava, em 2011, foi a última vez que eu estive na Palestina, e eu estava voltando, eu ia passar pela Europa, estava voltando, e infelizmente a gente tem que passar pelo aeroporto de Tel Aviv, né? Acho que é o Ben Gurion, né? Onde também esse aeroporto foi construído em cima dos escombros de 2 vilarejos chamados Ramla e Lida, em 1948. E eu estava sozinha, né? Eu tenho um nome árabe, e aí eles já despertaram, né? Tipo, quem que é essa moça, né? Assim. E a gente... eu vi as pessoas indo embora, e eu ficando, né? Eu estava ficando. E aí eles fazem uma revista de toda a sua mala, até de uma ponta de caneta, eles abrem os presentes, eles rasgam os presentes, né? Eles revistam tudo, né? E depois de terem revistado toda a minha mala, eles me levam para um lugar, a uns 10 minutos do aeroporto, e falam para eu me despir, porque talvez eles achavam que eu estava com uma bomba. Assim. Eu não tinha muita consciência naquela época, porque eu entrei na resistência, na luta pela Palestina em 2017, né? Eu não tinha muita consciência. Mas isso é uma violência sobre mim. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro passageiro do aeroporto passou por isso. Né? Eles poderiam fazer qualquer coisa comigo. Então, é toda uma violência, né, sobre o nosso corpo, sobre a nossa intimidade, sobre a nossa privacidade. E eu quase perco o avião, porque eu passei por quase 3 horas de revista em todo esse processo. Então, isso é o que acontece com os palestinos, quando chegam e quando saem. Às vezes ficam horas no aeroporto, passando por interrogatório. Agora eu não sei se eu entro, né? Porque depois da minha militância, eu já não sei se eu consigo entrar na Palestina novamente. Pode passar. Bom, eu acho que não faltam muitos slides, mas eu quero falar de um tema polêmico, né? Porque a gente sabe essa coisa do o Hamas é um grupo terrorista, né? Um atentado terrorista, esse é sempre os nomes que dão aos revolucionários, né? Mandela também foi considerado terrorista, Yasser Arafat também foi considerado terrorista, Marighella também foi considerado terrorista aqui no Brasil, né? Então, quem busca uma revolução, uma transformação na sociedade é acusado de terrorista, né? Então, eu quero falar um pouco um tema que é pouquíssimo conhecido, né? Mas, por tudo isso que passamos, nós temos o direito à resistência. E não só à resistência dos poemas ou das manifestações e postagens nas redes sociais. Nós temos o direito à resistência armada. Nós temos o direito de nos defender da ocupação, da colonização e de toda a opressão que isso nos implica. Uma resistência que é chamada pelos hipócritas ou pelos ignorantes
de terrorismo, enquanto silenciam o terrorismo de Estado israelense, que mata muito mais. Tá? Sejamos dignos, nós já somos 40 mil mortos. Tá? Então, esse discurso do terrorismo, ele é muito pesado, ele é muito caro para nós. Tá? Por quê? Eu estava falando sobre isso com um grande amigo hoje. Quem criou o Hamas? Foi o Ocidente? Foi os Estados Unidos? Foi Israel? O Hamas é um partido político que ganhou as eleições na faixa de Gaza em 2006. Foi criado em 1987, foi fundado. 40 anos depois de tanto sofrimento, ocupação e colonização. 1947, 1987. Né? Se o Estado palestino tivesse sido garantido, o Hamas não existiria. Agora, existem pessoas com a faca no pescoço e as pessoas vão se agarrar a algum fundamentalismo. Por quê? Me desculpa, mas o nosso discurso aqui no Brasil de democracia, cidadania, diplomacia não serve para os palestinos que estão lá. Isso é o nosso discurso, gente. Que temos 3 refeições por dia, que temos privilégios, que temos internet, que temos casa, que temos roupa, que temos escola, que temos comida, que temos água. Eles não têm. Eles não têm liberdade. O Hamas chegou e foi criado e teve esse avanço porque a população não aguenta mais. A gente precisa pensar quem criou, por que ele existe. Tá? Se os direitos do povo palestino tivessem sido garantidos, não haveria a violência política por parte dos oprimidos. Tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso. O Oriente Médio está rachado. O Oriente Médio é um barril de pólvora por causa das intervenções ocidentais. Se vocês verem as fotos da Palestina histórica, a Palestina tinha teatro, tinha concerto, tinha aeroporto, tinha porto, tinha ferrovia, tinha teares, tinha escolas. Isso tudo foi destruído pelo Ocidente, que se diz democrático e civilizado. As intervenções militares, em busca de civilização, nos mataram de fome. E aí as pessoas agora, os julgadores, os juízes das redes sociais vêm falar alguma coisa. Você não sabe o contexto da Palestina, nem eu sei direito. Aí é que tá. Agora quer dar pitaco? É o povo palestino que escolhe como se defende? Agora a gente quer dar nossa opinião? Nunca! O Brasil nunca se lixou para a Palestina. Sempre se lixou, nunca se preocupou. E agora as pessoas querem dar pitaco em como a gente se defende, em como a gente reage contra a opressão. É muita violência sobre nós. É uma violência da narrativa, é uma violência psicológica, além da violência física que os palestinos estão sofrendo lá. Além da violência das fake news. Então, vamos ajudar a parar a violência, vamos ajudar com o cessar-fogo e o estabelecimento de um Estado palestino. Não fomos nós que chamamos os judeus para invadirem a Palestina? Foram eles que vieram, então agora aguentem. Aguentem. Porque nós também estamos cansados de não poder viver com dignidade. Eu estou cansada de todo dia receber no WhatsApp violência. De receber a notícia de que, pô, Jean, uma amiga que está na Palestina agora, veio falar assim, uma amiga minha, Jean, foi presa e a gente não sabe nada sobre ela. E ela falou assim, eu tô começando a ficar com medo, Jean. Estou começando a ficar com medo, eu tenho um filho. E aí? Ela está na Cisjordânia, porque na Cisjordânia também é atacada, não é só na faixa de Gaza, não. Na Cisjordânia eu não tenho Hamas, que é a grande justificativa. Qual a justificativa? Libertem a Palestina, que aí não vão ter mais violência. Né? A gente está cansado de violência. Não é Israel. Israel é quem violenta. Então, a gente precisa pensar nesse processo. Pensar nesse processo. Porque o Hezbollah existe no Líbano. As pessoas vão se agarrar. Aqui no Brasil, as pessoas estão se agarrando à religião. Religiões fundamentalistas.
Imagina no contexto tão opressivo quanto na Palestina. As pessoas vão se agarrar a alguma coisa. Eu fico pensando, esses meninos órfãos que perderam toda a família, que perderam a mãe, o pai, os irmãos, para onde isso vai? Vamos lá, pensar aqui como psicólogos, para onde isso vai? Eu quero encerrar minha fala aqui. Vai para o quê? Vai para uma depressão? Vai para uma tentativa de suicídio? Vai para a resistência? E aí? Quem é você para falar que ele não pode se vingar da morte de toda a sua família? Quem somos nós para julgá-los? Você chega e sua casa é destruída? E aí? O que a gente faz com isso? Vamos dialogar? Porque as pessoas vão falar, já vamos dialogar. Dialogar o caralho, me desculpa o termo. Tá? Não tem diálogo com o colonizador. Me desculpa o termo. Não tem diálogo. Eu vou falar agora das mulheres. Você está sendo estuprada? Você vai tentar um diálogo com o estuprador? Não tem diálogo, gente. Israel só vai parar com força. Entendeu? As pessoas que fazem aquilo com as mulheres não querem diálogo. As mulheres, as soldadas sionistas que estão dançando sobre os escombros não querem diálogo, gente. Acorda. Não tem diplomacia para a Palestina. A não ser que a gente entre com intervenção militar. Todo dia eu estava falando isso com meu irmão, que é militar, tenente-coronel da aeronáutica. E aí, meu irmão, só intervenção militar para libertar a Palestina? Ou os países apoiam a Palestina e levam armas para a Palestina para enfrentar Israel, ou a gente vai morrer. A gente já está morrendo. Entendeu? Não adianta. Então, eu quero avançar nisso para vocês entenderem o desespero do povo palestino, o desespero do meu povo. Tá? E a gente está nisso há 7 décadas. Não é de agora, não é de 7 de outubro. Há 7 décadas. A gente está passando por um processo de colonização que o Brasil passou em 1500. A gente ainda é colonizado enquanto palestino. É o último processo de colonização. Não estou falando de colonialidade, que é uma coisa mais subjetiva e psicológica. Estou falando de colonização. Tá? Então, eu quero, assim, entendam um pouco esse contexto. Entendam minimamente. Se não, pelo menos respeite a dor do palestino. É o mínimo que a gente pede. É o mínimo. Eu sei que é difícil, tem muita distorção, né? Mas, pô, se puder poupar a gente dessa violência da narrativa, a gente já agradece, que a gente já ajuda. Já ajuda. Tá bom? É isso. Obrigada pela fala. Palestina Livre. Urgentemente. Obrigada, Jean, pela tua fala. É uma fala que, de fato, chega com toda a potência que ela precisa chegar aos nossos ouvidos. Tá? E eu espero que, depois da fala do Josemar, a gente consiga um pouquinho debater e ver o quanto pode criar de ressonância essa tua expressividade. Bom, então, dando continuidade aqui ao nosso espaço de fala, agora convido o Josemar de Campos Maciel, filósofo, doutor em psicologia e professor da Universidade Católica Dom Bosco, mestrado em desenvolvimento local. Josemar, fica à vontade, seu espaço de fala, seu tempo de fala, e logo depois, ao término, a gente abrirá com questões que eu já vi que tem ali no chat e a gente conversa um pouquinho entre nós. Excelente. Boa noite a todas, a todos e a todos. Estão me ouvindo bem? Se eu solto assim, continua tranquilo, né? Bom, eu queria começar com uma nota de agradecimento muito sentida, né, por esse momento e pela ideia da promoção desse debate, e também uma nota de grande alegria por poder ouvir a Jean. É uma trajetória que eu acompanho faz uns anos já, né, querida? A gente se comunica através do trabalho com a questão da colonialidade, colonização, né? E
E agora eu acho que a relação com pessoas palestinas, né, com corpos palestinos, com vidas palestinas, se tornou muito mais urgente diante de uma coisa que a gente estuda do ponto de vista da literatura, da academia, e agora está acontecendo em vivo, né? Em vivo. Eu trabalho no programa de pós-graduação em desenvolvimento local na Católica, né? Na Universidade Católica Dom Bosco, desde 2007. E desde 2007 eu tenho um interesse muito pronunciado pela participação de povos indígenas e afrodescendentes nos processos de desenvolvimento. E o papel dessas populações nos processos de desenvolvimento é um papel extremamente crítico, porque o desenvolvimento está muito atrelado, muito contaminado, muito abestalhado pelos processos de colonização. Então, antes do século XX, a gente tem que estudar a visão de países como Inglaterra, França e Holanda, que é imposta ao resto do mundo. A partir do século XX, sobretudo desde a queda do Império Otomano, né, a gente tem a visão norte-americana, dos Estados Unidos da América do Norte, e a gente tem que comprar tudo que é vendido ali, né, a partir dali. Ou seja, país desenvolvido é país que se parece com os Estados Unidos da América do Norte, e eu faço questão de falar Estados Unidos da América do Norte, né? E não são os únicos Estados Unidos, e não são o único país da América do Norte, e não são a América, né? E a gente tem todo um léxico que deriva desses processos de dominação, e é muito bom, é muito animador saber que existem discursos, e existem teorias, existem militâncias, e existem falas potentes, né, como a da Hachan, e falas de tantas pessoas que estão dizendo, escuta, islâmico não quer dizer terrorista, israelense não quer dizer judeu, judeu não quer dizer sionista, né? E a partir daí eu meio que estruturei uma fala, eu já ia propor que a fala dela viesse primeiro, porque eu acho que essa fala é urgente. Não interessa o que nós falemos, não interessa o que nós falemos. A matança tem que parar. Depois a gente conversa. Depois a gente abre nossos livros. Depois a gente diz que lindo. Vamos cantar Mirushalayim, Shel Sahav, todas aquelas coisas lindas, né? Vamos reler o Amos Oz e vamos cantar e vamos dançar à beira de fogueiras idílicas, mas a matança tem que parar, né? E eu acho que é um pressuposto, não existe uma guerra, não existe um conflito Israel-Palestina, existe um processo de matança que interessa muito mais a outras superpotências, das quais Israel é um testa de ferro, dos quais Benjamin Netanyahu é um testa de ferro. E nós ficamos aí perdidos. Ai, será que eu tenho licença para comparar o Benjamin Netanyahu com Hitler? Será que eu tenho licença para comparar o meu carrinho com um Bentley? Né? Será que eu tenho licença para dizer que o rei da Inglaterra é um mortal? Né? Ou seja, eu queria trazer alguns elementos aqui que aparentemente são obviedades, mas que eu acho que refletem aqui o ponto central de toda essa discussão. O ponto central dessa discussão é o último ponto que a Jan trouxe. Escuta, a Palestina tem direito de resistir ou não tem? Tem que ficar quietinha, morrendo, porque o Hamas cometeu violência? E porque cometeu violência, de repente, a gente tem a obrigação de dizer, é um grupo terrorista, né? E os terroristas têm que ser todos mortos, né? E por isso que existe uma guerra, e por isso, por causa de um atentado, por causa de uma ação, sei lá, chamem como quiserem,
um país tem o direito de se defender de uma presumida possibilidade de mais ataques, e essa defesa inclui o uso de redes sociais intensivamente para espalhar coisas que não são verificadas, ou seja, mentiras, naturalizações, né? Como vem sendo feito na política internacional pela extrema-direita, que nós temos licença, ou não sei se nós temos licença de chamar de fascismo, né? Porque já tem a patrulha ideológica dizendo, por favor, não usem a palavra fascismo, porque pode ser que alguém aqui se doa, né? Não é legal, não é interessante, não é estratégico, não é bonito. Aqui a gente tem um imperativo categórico, parem a matança, depois a gente conversa. Mas como é que eu, em 2024, posso falar parem a matança se o que movimenta a maior parte do PIB mundial de Estados Unidos e de Rússia, de China eu não estou tão informado, é a indústria de armas? Se o meu país baseia grande parte da política internacional dele na indústria de armas. E como eu, como professor, como cada uma aqui, como profissional da área da saúde e do cuidado, né, pode se colocar diante dessa questão. Nós precisamos parar a matança, e nós precisamos parar a matança psicológica, a matança da representação do outro como alguém potencialmente agressivo. Então, aqui eu queria trazer algumas coisas que parecem, mas não são obviedades, né? Alex, eu não sei se está aí a apresentação, notas aqui desde a causa palestina, né? A gente sempre fala conflito Israel-Palestina, eu queria desnaturalizar essa batatada. Não existe conflito Israel-Palestina, no máximo existe um conflito Likud-Hamas, né? Nós temos como no Brasil, nós tivemos 6 anos de sequestro da política por interesses privados que quase transformaram o Brasil num estado governado por milícias. Aqui nós estamos tendo o sequestro de uma religião, o sequestro de diversos interesses de todo o Oriente Médio por interesses coloniais, e aí está tudo naturalizado. Nós temos como se fosse obrigação de falar a grande guerra aqui de Israel contra a Palestina. Não é uma guerra, é um movimento de ocupação que já tem mais de um século e que nós temos que deixar claro onde é que nós estamos. Bom, pode passar, Alex. Aqui são notas desde a causa palestina, então, e aqui eu queria explicitar um pouquinho o meu lugar de fala, que é um lugar de uma biblioteca, e eu queria mostrar que essa biblioteca não é tão óbvia como a mídia, às vezes, gostaria que fosse, né? Então, um lugar de hospitalidade, e esse evento começa com a chamada hospitalidade. Eu trago para falar de hospitalidade 2 poemas que eu traduzi, do Edmond Jabez, que é um judeu egípcio, e é um judeu não sionista, né? É um judeu entre tantos judeus não sionistas, mas todo mundo silenciado, todo mundo dizendo, olha, não pode falar isso, porque o Wall Street fica doida, porque a Bolsa de São Paulo cai, porque o presidente não acha conveniente, porque o Itamaraty não sei o quê, porque o presidente dos Estados Unidos vai mandar metralhar a sua casa, né? Por favor, Alex. Aqui são 2 poemas, primeiro tem o texto em francês, né? Pode passar. Aqui tem a minha primeira tradução, olha... É o Livro da Hospitalidade, uma obra de 1991, né? E o poema é basicamente este. A tristeza, disse um sábio, é o livro mais extenso, pois contém todos os livros. A vida é escrita com a seiva das nossas árvores. A morte pode ser lida em suas folhas amareladas. Acaricie sua alma, acaricie seu livro, ambos têm sede de ternura. A poucos passos de mim está você, a poucos passos de você está ele. A poucos passos dele estávamos nós, disse um sábio.
generosidade do invisível, nossa gratidão é infinita, o critério é a hospitalidade. Duas notas importantes aqui para quem conhece a Jabés, que é um egípcio, né, antes de ser judeu, um judeu antes de ser egípcio, que a tristeza é uma linguagem universal, a tristeza da diáspora é uma linguagem universal, e a diáspora é a diáspora dos afrodescendentes, a diáspora é a diáspora das mulheres, a diáspora é a diáspora dos judeus, a diáspora hoje é a diáspora da nação palestina, do povo palestino, que não pode nem falar, nem se posicionar em relação à própria terra, né? É o livro mais extenso, pois contém todos os livros, né? A poucos passos de mim está você, ele, estávamos nós. Esta é uma fala de antes da queda do Império Otomano. O conflito Israel-Palestina é um conflito totalmente fabricado, totalmente ahistórico, totalmente imposto por uma série de interesses, por uma série de litigâncias de má-fé, vamos dizer assim, para que existam apropriações de potências imperialistas de subsolo, de saídas para o mar, de recursos inclusive humanos. É só olhar o número de cérebros que hoje estão em países que não são nem Israel nem Palestina, né? E a gente mal pode falar países, porque até a ideia de dizer vamos defender a tese das duas nações, da coexistência pacífica entre Israel e Palestina, também está meio proibido. Se você fala isso na ONU, você pode ser acusado de antissemitismo, né? Sendo que o povo palestino é um povo semita. São tantas obviedades que a gente tem que dizer, escuta, nós precisamos ter o direito de falar isso em alto e bom som, né? A posição aqui do Jabés é uma posição antes de toda essa gosma, antes de toda essa celeuma, antes de toda essa intervenção e esse genocídio, né? É uma posição, claro, imaginária, porque isso não existe, né? Pode passar, Alex, e pode passar o poema francês também, pode passar, vai direto para a minha tradução. Onde, né? O deserto é meu lugar, disse, e esse lugar é um punhado de areia. Quem disse aqui é Yukel, é o eu lírico do Jabés, que é uma pessoa que vive fora do livro, porque ele não se considera digno de habitar nem o livro sagrado dos judeus. Isso é sintomático. Em plena década de 1990, um judeu falando isso, eu vivo na soleira do livro do meu povo, porque o meu livro é o livro da dor. O meu livro é o livro que quer falar da dor de povos que estão ocultos, né? Acrescentou duplos, como as tábuas da lei são as minhas palmas, e 10 como os meus dedos, são os caminhos da minha raça. O interior da pedra está escrito, sempre, sempre legível, espaço de hospitalidade variável, luto e depois de repente renascimento. Eu te abençoo, ó meu convidado, disse o santo rabino, pois o teu nome é aquele que anda, o caminho está no seu nome, a hospitalidade é uma encruzilhada. No seu nome, né, no nome de Deus, de todos os deuses, e não no teu nome, tu que andas, né? A hospitalidade é uma encruzilhada, ou seja, é uma decisão de contribuir, de colaborar, de conviver, né? Pode passar, Alex. Aqui tem algumas obviedades que não são obviedades. Pode passar, querido. Onde estamos? Olha só, estes são alguns nomes, né? E eu fico um pouquinho nesses dois nomes. Quem quiser, quem está nos ouvindo aqui, nos acompanhando, quem quer literatura aceita pelo Ocidente, publicada em inglês nos Estados Unidos da América do Norte, tem orientalismo e tem a questão palestina do Edward Said, né? Se a minha pronúncia não tá legal, aí depois você me corrige, Ajan.
E tem o Hamid Dabashi, que continua o trabalho do Said, né? O Said foi para os Estados Unidos, o Dabashi fala desde um lugar de um iraniano, e ele trabalha com a ideia da representação do islâmico no Ocidente, né? A Irshad Manji é uma islâmica que defende uma leitura não sexista do Alcorão, né, do Corão, do livro sagrado do islamismo. Chomsky é um intelectual que isso que eu estou falando, eu aprendi muita coisa dos textos dele, né, sobretudo essa ideia que eu acho que devia ser um lugar comum, né, que não existe um conflito entre Israel e Palestina. Lidse Maier Pinto Rodrigues, uma historiadora brasileira que tem bastante material sobre os conflitos ali do Oriente Médio, muito maior do que a questão aí do chamado, aspas, terrorismo, né? Radia Shehader, Nadia Yaqub, Suad Amiri, Ali Abunimar, são escritores palestinos e palestinas que trazem em primeira pessoa diversas narrativas documentadas e fotografadas para mostrar um pouco daquilo que a Chan trouxe, né? Tem gente sendo revistada sem nenhum motivo, perseguida judicialmente sem nenhum motivo, tem casas, bairros, hospitais sendo arrasados em nome não se sabe do que, em nome de uma ocupação que não tem justificativa, né? Aqui eu tenho uma série de relações aqui, de citações. Por exemplo, nós ouvimos música marroquina, música tunisiana, tem diversos autores, cantores e cantoras, né, palestinos que estão bombando por aí, né, e está todo mundo fazendo esse discurso, todo mundo com medo, né, com medo de ser perseguido, de ser calado, e nós precisamos nos movimentar e precisamos deixar bem claro que existe uma das maiores riquezas do Oriente Médio que está sob um ataque persistente, uma guerra de extermínio. Não é uma guerra, né? É uma ação sustentada de extermínio, né? Pode passar. Aqui tem alguns nomes em seguida, alguns nomes de judeus não sionistas. Destaco Ilan Pappé, né, que é um historiador importante, que tem uma obra aí, alguns mitos, eu acho que 10 mitos sobre Israel. O mito mais importante é que Israel não é Israel da Bíblia, né? O Israel do mapa é um país criado artificialmente para consolidar a visão do sionismo, que é uma visão que apoia basicamente a consolidação do poder e da zona de influência norte-americana no Oriente Médio, que ficou cada vez mais forte a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? Breno Altman, que é um judeu não sionista, uma pessoa importante aí, bem documentada, que está lançando um livro contra o sionismo, né? Bem interessante, bem forte, né? Judaísmo e sionismo não é a mesma coisa, e sionismo é um filhotinho do imperialismo norte-americano, né, que é um dos imperialismos mais violentos de toda a história da civilização, de toda a história do Homo sapiens sapiens. Se a gente for olhar o século XX e for contar os conflitos militares subvencionados e financiados por interesses, a gente vai assustar com o número de ocupações e de intervenções financiadas pelos dólares norte-americanos, né? Ou seja, a minha fala é basicamente esfregar na minha própria cara o fato de que
um processo de naturalização está em curso, tentando me acostumar, como cristão, branco, ocidental, a pensar no islâmico como basicamente um ser muito agressivo e perigoso, a pensar no palestino como um ser muito agressivo e perigoso, colaborador de grupos terroristas, sobretudo o Hezbollah e, meu Deus, me escapou. O Hamas. Hamas, exato, Hamas e Hezbollah. Nós estamos falando de partidos políticos sob intensa pressão que recorrem à resistência armada por motivos que têm que ser discutidos a partir de uma literatura ampla que existe e que está rolando, e aqui eu só citei literatura que está em inglês, não tem nada citado aqui em árabe, e eu posso disponibilizar a quem tenha perguntas. Agora, a verdadeira pergunta é quando vai parar a matança? Né? E eu queria terminar a minha fala, que é de propósito muito breve, né? A minha fala perguntando uma coisa. Alguém aqui está acompanhando a tentativa de diversos países de girar uma resolução na ONU, de aprovar uma resolução na ONU, para simplesmente parar a matança? E está acompanhando o que os Estados Unidos estão fazendo, uma briguinha semântica que não deixa as resoluções serem nem votadas, porque este terminho está errado, porque aquela palavrinha está errada, porque o chapéuzinho dessa pessoa está torto, porque a sobrancelha dessa pessoa não está bem colocada. Enquanto isso, está morrendo gente debaixo dos coturnos dos soldados israelenses e das soldados israelenses, porque é um exército inclusivo, né? É um exército que emprega também mulheres. Ou seja, nós temos que parar a matança e temos que parar com esse processo de naturalização, de dizer que é assim mesmo e que é uma solução técnica e que precisa ser assim. Né? Mas eu queria dar espaço aqui para as perguntas e dar espaço para esta voz palestina que está entre nós, que é uma voz muito importante, né? Muito importante, inclusive porque são vozes que estão sendo silenciadas na medida em que os interesses e o dinheiro vão circulando por aí, né? Queria agradecer mais uma vez por este momento, elogiar muito a iniciativa do CRP 14, a presença e a mediação aqui da Camila, né? E a fala corajosa da Jan, a qual eu queria fazer modestamente este eco, né? E trazendo um poeta, que é um poeta que diz, gente, por causa disso, olha, em 1992 ele morre, em 91 ele escreve o Livro da Hospitalidade, dizendo que precisa parar a matança. E esses irmãos, essas irmãs, precisam se reconhecer como sempre se reconheceram, e como, de repente, né, a partir de diversas intromissões, começa a ter uma série de conflitos que são tão fabricados quanto os conflitos entre brasileiros e argentinos, bolivianos e chilenos, né, paraguaios e uruguaios, e assim por diante, por conta de interesses coloniais. Isso nós temos que trazer à tona, isso nós temos que rediscutir e nós temos que nos reposicionar cada vez mais fortemente. Gente, muito obrigado, paro por aqui. Obrigada, Josemar. Estava aqui na conversa técnica com o Alex para a gente iniciar esse espaço de debate, né? Nós já temos algumas questões. Eu agradeço em nome do Conselho, né, a provocação pelo tema, Jean, e a disponibilidade de vocês, né, de poder estar aqui conosco hoje, né, às 19h, numa quinta-feira, mas dispostos a poder colocar essa temática que precisa ser falada, né, e que a psicologia precisa se ocupar dela,
né? Precisa se ocupar enquanto espaço de debate, precisa se ocupar enquanto espaço de pensamento, né? Enquanto espaço de poder dizer algo sobre, né? Porque estamos falando de pessoas, de povos, né? Mas vamos lá. Vamos. Então, a primeira pergunta é para a Jean, do Valks, tá? A Jean, qual é o papel de países europeus, os Estados Unidos e outros na ocupação? Bom, Valks, que é o presidente aqui, né, do CRP, agradeço a pergunta, agradeço também, reitero o agradecimento da oportunidade dessa fala, que é uma fala contra-hegemônica, anticolonial, decolonial. Valks, bom, o papel tanto dos países europeus como dos Estados Unidos tem um papel histórico e tem um papel também mais presente, tá? Então, os países europeus, sobretudo a Grã-Bretanha, né, em 1917, com a Declaração Balfour, em que afirma que eles vão colaborar com a criação do Estado Nacional Judaico, tá, na Palestina, já começa aí. Tá? Então, o mandato britânico na Palestina já abre as portas para um próximo colonialismo que viria. Tá? Então, a Grã-Bretanha ela teve um papel fundamental para a criação do Estado de Israel, historicamente falando. Tá? Agora, atualmente, né, os Estados Unidos é um grande patrocinador de Israel. Tá? São bilhões de dólares todo ano para Israel. Por quê? Israel é considerado o braço armado do Ocidente no Oriente Médio. Né? E aí tem um processo histórico também. Por quê? Com a Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio ficou muito politicamente instável. Ficou instável. Então, esse barril de pólvora, ele podia a qualquer momento estourar. Então, a presença de Israel no Oriente Médio, enquanto essa base militar extremamente potente e poderosa, era muito interessante para o Ocidente. Né? É mais interessante você ter soldados, um exército lá mesmo no Oriente Médio, do que você ter que transportar soldados se uma guerra se desencadear por lá, entre os países árabes. Né? Então, os Estados Unidos, anualmente, manda milhões de dólares, né, às vezes bilhões, para Israel, principalmente na questão bélica, militar e armamentista. Né? E aí, essa questão, Valks, sobretudo desse âmbito da defesa, né, ela está sendo movimentada por vários países, né, entre importação e exportação de arma. Tá? Então, todos esses modelos de armas, de drones, de tanques, eles são vendidos para os outros países. Tá? E isso gera uma economia muito alta para Israel. Né? É interessante porque o próprio Brasil compra essas armas, faz exportação dessas armas, que vai, a gente não falou sobre isso, mas que vai atingir a população negra, indígena e periférica brasileira. Né? Os camburões, eles têm modelos que foram importados de Israel. Né? Tem tecnologia militar, tem armamento, tem treinamento, tudo isso é vendido para vários países. Né? Israel é só um modelo, né? Mas ele reproduz, ele replica esse modelo para vários países que têm interesses no genocídio do próprio povo, tá? No genocídio, que é o genocídio dos indígenas, no genocídio da população negra, que é o genocídio da população nativa, das populações originárias. Tá? Então, esse intercâmbio de produtos, sobretudo da área da defesa, eles geram um grande acúmulo de capital, né?
E também que esse dinheiro é utilizado na própria ocupação, né? Então, Estados Unidos, países europeus, e eu acho interessante, tá? E o próprio Brasil, eles, direto ou indiretamente, acabam beneficiando a ocupação quando compram esses produtos de Israel, né? Por isso o nosso boicote, por esse movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. Mas é muito difícil. Atualmente, gente, só uma pincelada aqui. Agradeço o Lula. O Lula fez uma fala extremamente importante, mas acabou de fazer um acordo, na verdade, renovar um acordo, tá, de drones, que custam 86 milhões de reais. Drones que serão, assim, na verdade, a tecnologia de Israel para os drones aqui. E eu estava conversando, eu falei, para que os drones aqui no Brasil? Para quê? Drones em defesa do quê? A nossa população ainda tem uma população miserável, passando fome. Para que investir 86 milhões de reais em drones israelenses? Né? Então, eu acho que tem muita incoerência, inclusive na nossa política internacional, que acaba beneficiando o Brasil. Assim, não são só os países imperialistas que acabam beneficiando Israel. O próprio Brasil faz isso, infelizmente. Obrigada, Jean. Temos mais algumas perguntas. Eu vou fazer agora 2 em blocos para o Josemar, porque entendo que estava ali no momento da fala dele, né? Uma é da Aline Cantini. Poderiam comentar brevemente o papel da ONU nisso tudo, por favor? E a outra também é do Carlos, que vem trazendo, né? Além dos Estados Unidos, não havia outro país que se opôs ao cessar-fogo? Para mim? Isso. Vou deixar para você. Olha, vamos fazendo essa troca aqui, né? A primeira questão é que a gente precisa deixar muito claro que tem uma expressão que a Jean usou que é muito importante, né? Muito importante. O Israel é o braço armado dos Estados Unidos na consolidação dos interesses imperialistas norte-americanos no Oriente Médio. Ou seja, Netanyahu, mas antes de Netanyahu teve vários outros, ele faz o serviço sujo para os Estados Unidos. E existem vários ditadorzinhos e várias personalidades, ditadorzões também, que vão sendo treinados, usados e descartados na medida em que se tornam menos interessantes para os Estados Unidos. Então, é muito claro isso, e é só estudar para além do que aparece apenas na chamada mídia hegemônica, né? E para quem não é da lida aí, né? Da lida decolonial, o que é a mídia hegemônica? É a mídia financiada em conflito de interesses. Ou seja, um grupo, como é o grupo Globo de televisão, de onde vem o dinheiro da Globo. Grande parte do dinheiro da Globo é sionista. Então a Globo vai fazer uma cobertura imparcial? Não vai fazer uma cobertura imparcial de nada que se refira aos interesses sionistas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da ONU, né? A ONU é um organismo criado a partir dos interesses dos Estados Unidos da América do Norte. Então, qual é o papel da ONU nisso tudo? Amansamento. Tem um pouquinho de espaço para dissidência para legitimar o processo de amansamento. Ou seja, multilateralismo é uma coisa ainda muito difícil, é uma tarefa que de vez em quando é brandida por uma bandeira
que é brandida por algum presidente da República, mas muito discretamente, porque multilateralismo é ótimo, mas quando fala em Putin, tem que falar que ele é um ditador, porque ele não é um presidente eleito. Acabou de ser eleito. Ah, mas a eleição dele não é boa. Ou seja, nós nunca temos uma discussão que é realmente pública e que é realmente baseada em muitas fontes, né? Aqui tem a outra pergunta, eu não lembro qual é. Além dos Estados Unidos, não havia outro país que se opôs ao cessar-fogo? Os Estados Unidos não se opõem ao cessar-fogo, eles estão esperando o momento certo para aparecer de bonzinhos na história, né? Para consolidar a posição deles, que é ao mesmo tempo vender mais armas e mais armas e mais armas, né? E defender a ideia deles de democracia, que é uma forma de consolidação de poderio comercial. A democracia norte-americana é uma democracia em que giram produtos norte-americanos, né? Então tá muito claro e muito óbvio isso. Ali os movimentos na ONU, a gente está vendo diversas formas, diversas tentativas de fazer entrar uma resolução pelo cessar-fogo, e quem está parando essas resoluções são os Estados Unidos. Agora o Colin Farrell, sei lá quem, disse, agora nós vamos colocar a verdadeira resolução pelo cessar-fogo. Estamos aguardando essa revelação da verdade que vem de lá, né? Que talvez seja efetiva do ponto de vista de parar um pouco a matança, mas a gente sempre suspeita, né? Sempre suspeita. Não sei. Eu acho também, só dando uma continuidade rapidamente, Carlos, para o Carlos que fez a pergunta. Bom, Carlos. Vi aqui rapidamente, parece que só os Estados Unidos mesmo vetou o cessar-fogo, né? Agora, é interessante que os Estados Unidos têm poder de veto, né? Então, assim, sei lá, 30 países foram a favor do cessar-fogo, mas se os Estados Unidos têm poder de veto, o cessar-fogo não se dá, né? Por isso que fazendo na linha do professor Josemar, é muito questionável, é muito suspeita a posição da ONU, né? Porque a ONU, ela é norte-americana, né? Ela vem com essa ideia da Organização das Nações e tudo mais, né? Mas ela tem um poder político norte-americano, né? Então, esse poder de veto, ele impede qualquer superação desse processo, né? E eu só queria aproveitar, gente, trazer 2 minutos da psicologia, que é uma referência a Samar Jaber. Eu só quero dizer assim, quanto à psicologia, que é a questão da psicologia na Palestina, alguns pontos, tá? 60% das pessoas lá na Palestina, em Cisjordânia e Gaza, têm ansiedade, tá? 80% das crianças têm ansiedade, tá? O nível de depressão é altíssimo, tá? Agora, a gente precisa pensar que não tem um gene que provoca isso. O contexto é adoecedor, né? Como que você vai viver tranquilamente se você está sempre passando por um processo de violência, de vigilância, de sendo aterrorizado, tá? Então, é interessante, né? A Samar Jaber, ela talvez vai vir aqui em junho, aqui no Brasil, que é uma psiquiatra e uma psicóloga lá da Palestina, chefe do Ministério da Saúde na Cisjordânia. Então, ela traz algumas questões para a gente refletir. Por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático. Não tem pós-trauma para os palestinos. Os traumas são sempre reincidentes. Os traumas são contínuos. Acho importante a gente pensar sobre isso. Ela vai falar que a resistência mantém a saúde mental dos palestinos. Você poder lutar por algo mantém sua saúde mental, sua saúde emocional, tá? E aí outras coisas, por exemplo, os presos políticos que resistem e que denunciam e que fazem um protesto através de uma guerra de fome, a psicologia tradicional vai falar, mas isso é uma tentativa de suicídio. Não, não é uma tentativa de suicídio, é uma tentativa de libertação.
Então, a gente tem que parar de patologizar tudo, né? Psicologizar o que é político, o que é do contexto maior, a gente aqui da psicologia social. Acho que a gente precisa trazer, né? As pessoas adoecem porque tem um contexto adoecedor. Então, a gente precisa ampliar a nossa perspectiva no âmbito social, no âmbito do que a gente está vivendo no momento. A gente, depois da pandemia, o nível de ansiedade dos alunos nas universidades, nas escolas, né? O que isso está acontecendo? Que sociedade é essa, né? Que está gerando essas subjetividades, esses adoecimentos, esses transtornos? Então, a gente precisa pensar esse sofrimento e essa psique num contexto de ocupação e colonização, de tantas violências e violações, né? E toda essa uma distorção. A gente precisa, para entender a questão palestina, a gente precisa até de uma outra psicologia, né? Porque a gente não está falando de uma psicologia no espaço de ocupação militar, né? A gente tem que trazer Baró, tem que trazer outros psicólogos fundamentais que discutem esse contexto, o contexto de guerra, o contexto de violência, tá bom? É isso. Para fechar, agradeço. A gente tem mais 2 perguntas, então, vou fazer essas últimas aí, a gente fecha o nosso evento de hoje. Uma é para a Jean, né? A Jean, você acredita que a comunidade internacional pode desempenhar um papel mais eficaz na produção de paz? Acho que, de certa forma, né, vocês trouxeram isso, ambos, na fala de vocês, né? Mas fiquem à vontade para poder comentar. Uhum. Bom, Detrol, né? Eu acho que não só pode, como deve, tá? Eu agradeço, eu acho extremamente importante todas as manifestações que houveram no mundo todo de apoio, de solidariedade. A gente que está na militância, a gente se sente profundamente tocado por isso. Isso nos ajuda os palestinos que estão lá também. Isso nunca aconteceu na história da Palestina, né? Por conta das redes sociais, por conta das mídias sociais, as pessoas sabem agora o que está acontecendo, né? Mas essa pressão precisa aumentar, tá, Detrol, para que esse cessar-fogo pare, né? Esse cessar-fogo venha, né? Para que o cessar-fogo aconteça, né? Para que esse genocídio pare e para que o Estado palestino seja criado, né? Para que os territórios roubados sejam devolvidos para a Palestina, né? Até polêmico isso, porque a gente sabe que tem um território e tudo mais, mas o que foi estabelecido pela ONU, a gente ainda tem uma esperança de que seja resolvido. Mas isso tem que ter mais pressão internacional, pressão dos grandes governos para que isso aconteça. E para poder finalizar, acho que de certa forma também se comunicam as perguntas, né? A Lorene traz: existe uma forma de ajudar a Palestina? Como podemos não nos calar neste momento? Quer responder, Josemar? Pode ser, pode ser. Eu que sou mais de fora, né? Porque se a Jean falar isso, é uma palestina falando. Eu não sou palestino, sou branco e cristão. Primeiro, como cristão, nós precisamos parar de pecar por omissão. Pecar por omissão significa não fazer o que nós temos obrigação de fazer, né? Evangelho de Mateus, capítulo 24, critério do juízo final. Quando eu estava preso, tu me visitaste, né? Esse vai para o céu. Quando eu estava preso, tu não me visitaste, esse vai para o inferno. Isso é muito claro. No cristianismo, no islamismo e no judaísmo. Precisamos parar de pecar por omissão. Judeu não sionista tem que levantar a voz e falar: é possível um judaísmo não sionista. É possível um judaísmo que não fale só inglês, né? Eu acho que isso nós não vamos ver na mídia hegemônica, mas estão havendo em todo o mundo mobilizações, boicotes, estão havendo manifestações, a polícia está descendo o pau em gente que está se manifestando e está dizendo: para com a matança, a Palestina existe, e não existe, essa guerra é uma mentira, isso aqui é uma grande
palhaçada. E tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer, que é ajudar grupos e pessoas de confiança que estão ajudando a chegar dinheiro a pessoas que estão passando grande necessidade. Por exemplo, tem iniciativas, instituições que estão procurando ajudar e levar víveres e água e não sei o que. Isso a gente tem que se informar e tem que procurar, né? Ou seja, sair do nosso lugarzinho de conforto, né? E começar a tentar criar um movimento em que a gente desnaturalize esse negócio. Por exemplo, na minha sala de aula, eu chamo os islâmicos de primos, né? Nós, islâmicos, judeus e cristãos, somos primos, porque somos descendentes de Abraão. E para falar terrorista, a gente tem que morder a língua, porque, de repente, é isso, né? O Brasil é obrigado a chamar o Hamas de terrorista e, de repente, começa a comprar drone de Israel, né? Ou seja, nós precisamos desnaturalizar nosso discurso, nos unir a movimentos de cidadania que questionam todo esse vai da valsa, essa Maria vai com as outras, né? Essa naturalização de um discurso que está sendo repetido desde 1949, quando foi feito o primeiro discurso do tipo nós e eles, né, por um presidente dos Estados Unidos. Quem está com a gente está certo, quem não está com a gente está errado. Não, eu não preciso estar nem com você, nem contra você, eu sou diferente, né? E eu queria lembrar essas coisas, sobretudo as iniciativas que estão sendo feitas por palestinos para divulgar o que está acontecendo. Divulgar notícias, fotos e dados que estão sendo sempre ocultados, né? Agora que eu vi o chat aqui, tem um monte de coisas, mas... Deixa eu só fazer uma fala para a Lorene. Alguma coisa. Fala. Objetivamente, Lorene, eu acho que o que é mais possível, o que está ao alcance de nós fazermos é um trabalho nas redes sociais, porque a gente também está nessa guerra da narrativa, né? Então, eu vou indicar 2 páginas, tanto no Facebook, no Instagram. O meu Facebook também, só falo sobre isso praticamente há 7 anos. Mas a página da FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil, e também tem o Psimigra no Instagram, que eles vêm fazendo postagens muito interessantes. A FEPAL faz, e aí ajudar a difundir, né? Tem várias postagens, tem vídeos, tem textos, tem, enfim, cards, e eu acho que isso já é bastante importante para que já é um passo muito importante para ajudar a questão palestina. É um trabalho micropolítico de extrema importância, que já conseguiu. O Psimigra, ele também está trabalhando já com refugiados, né, com apátridas, com imigrantes, né, tem até um grupo de WhatsApp de Psimigra, tem Psimigra no Instagram, se quiser mais informações, mas esse trabalho nas redes sociais é um trabalho micropolítico que já contribui muito, e eu acho que é o que dá, o que está mais na nossa mão para fazer, né? Sim, professora Alexandra, sim, combater as fake news. Obrigada. Isso. Temos vários comentários, isso está gravado, vai ficar no YouTube, então depois também, se quiserem dar uma olhada, né, nas manifestações, vão estar ali, tá bom? Obrigada. Pessoas queridas, obrigada por esse momento de fala de vocês, de construírem aqui para as pessoas que estão ouvindo e para as pessoas que depois vão acessar o canal do CRP, né, essa pequena contextualização e mínima, como vocês mesmos trouxeram, né, para que a gente possa entender de fato o que é esse momento, né, e enquanto psicologia, como é que a gente precisa olhar e como é que nós precisamos também entender isso desde uma perspectiva crítica e como nos posicionar, né? Porque o não posicionamento é ferir direitos, considerar essa perspectiva de desumanidade na nossa realidade. E a psicologia não pode se omitir, né?
se omitir diante disso, né? A psicologia precisa construir essas práticas, né, a partir de uma perspectiva contracolonial, na garantia de direitos, né, por espaços democráticos, né? E essa fala que vocês nos trouxeram aqui hoje evidencia, né, por onde a psicologia precisa e pode e deve começar a discutir, a pensar e problematizar. Então, em nome do CRP 14, a gente agradece muito a presença de vocês, o debate e a provocação. Se vocês Obrigada, quiserem... gente. Obrigado. Obrigada. Encontrei aí professoras, né? Que privilégio, Alexandra, acho que a professora Beatriz também. Então, fico muito feliz desse reencontro, mesmo que virtual. Agradeço toda a solidariedade, agradeço todo o apoio ao CRP, à Camila, ao Josemar. Me sinto numa certa irmandade, né? Porque todo apoio para nós é muito importante, é fundamental. Ao Gilberto, ao pessoal que está assistindo aí, a Clariane, que é minha amiga lá de Corumbá. Então, eu agradeço, gente, e a gente segue a luta por uma Palestina livre, por um Brasil livre, por todos os povos oprimidos desse mundo livres e por um trabalho político e comprometido da nossa psicologia brasileira. É isso. Obrigada. Shukran. Também uno a minha voz à da Jean para agradecer a todas e todos vocês e para elogiar essa iniciativa, que haja mais. Né? Muito obrigado, gente. Obrigada, e vamos juntos. Então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.